Olá, professor, olá, professora, bem-vindo ao Mais Pode Falar, Professor, o podcast feito para o professor que vive o chão de sala de aula. Antes de começar a apresentar aqui minha convidada, eu vou falar para vocês sobre o projeto Coração Também Vai à Escola. É um projeto onde nós vamos fazer um resgate de identidade e propósito da profissão professora aí dentro da sua escola e vamos levar também materiais e recursos para que você trabalhe as emoções e ajude você a conduzir o seu aluno nessa jornada que é a educação emocional, socioemocional. Então, já divulga esse projeto aí dentro da sua escola, que eu tenho certeza que vai mudar o ambiente da sua escola. E eu vou agora apresentar aqui a minha convidada. Gente, eu tô muito importante. Eu tenho uma convidada aqui internacional, vamos dizer assim. Ela já tem experiências fora do Brasil. Hoje é a professora Renata Chimin, é isso? Chimin. É professora multipotencial, mentora de carreira para professor, especialista em educação internacional. Ao longo de sua trajetória, ela atuou como professora e formadora em diferentes contextos, no Brasil e nos Estados Unidos, com destaque para alfabetização em inglês, em currículos bilíngues e internacionais. É autora, editora e professora de pós-graduação, unindo experiência acadêmica sólida com uma visão inovadora sobre o papel do professor na construção de novas possibilidades de carreira. Sua missão é ajudar educadores, expandir sua atuação, alcançando mais liberdade, impacto e propósito. Bem-vinda, Renata! Muito obrigada, Vanessa. Obrigada. Que currículo, mulher de Deus! Eu tenho que falar que é muito estranho ouvir outra pessoa falando, né, de nós mesmos, assim, né? Mas, sim, eu tenho uma vasta experiência, né? Estou na área de educação há mais de 25 anos. Eu digo área de educação porque nem sempre estive em sala de aula somente, né? Então, eu tive experiências como coordenadora, gestora, também trabalhando em editoras, mas sempre com projetos voltados para a área de educação. Sempre. Com livros didáticos, com livros instrucionais para os professores. Eu até trouxe aqui alguns aqui para mostrar. Legal, depois eu quero ver esse material aí. Você pega aí. Sou uma apaixonada pela educação. Que legal. Nossa, gente, eu já estou vendo aqui os livros, a gente adora isso, né? Material didático chama o professor, estão me chamando esses livros, depois eu quero olhar o professor que não gosta de livro, né? Verdade. Eles estão me chamando. E hoje nosso tema do nosso podcast é plano de carreira com propósito para professores. O plano de carreira para professores. Você é uma mentora de professores. Me fala um pouquinho desse trabalho seu. É interessante porque muita gente confunde, né, esse nome mentor. Eu até às vezes tento evitar um pouco este uso, porque as pessoas meio que pensam para aquele lado que ficou um pouco banalizado com o marketing digital de coach, né? Então vai para aquela ideia de coach. E não é isso, né? Um mentor é aquele que é um profissional que ele tem uma vivência e uma experiência um pouco maior do que o seu mentorado em uma área específica. E o que ele faz é mostrar os caminhos para a pessoa, para que ela não tenha que percorrer sozinha, né? Se tem alguém que pode dar a mão para você e te falar quais são os caminhos, é muito mais fácil chegar lá. Quem dera eu tivesse tido alguém lá atrás, né? Tive algumas pessoas que me ajudaram no passado, mas não com este papel exatamente. Além disso, o que eu percebi ao longo deste tempo também é que existe uma questão muito forte com o professor, com falta de autoestima, receio, medo de sair do lugar, né? Então ele fica meio que enraizado onde ele está, e por mais que ele saiba que existe um campo, mercado, ele tem potencial para isso, ele pode crescer e ele quer crescer, porque ele está reclamando do lugar onde ele trabalha hoje, mas ele tem medo de sair.
tem medo do novo. Então, um trabalho que eu faço também é de autoconhecimento, é de levar esse professor a fazer um autoconhecimento para saber quais são as suas habilidades, onde ele quer chegar e o que falta para ele percorrer este caminho, se é que falta algo, e eu ajudo neste trajeto. Então, eu tenho um programa de mentoria para professores que leva o professor a fazer um planejamento estratégico de carreira. E quando eu falo isso, muito professor fala assim, mas eu sou professor, essa é a minha carreira. E é isso, ponto final. E se define com aquilo que está ali, e não é. Né? Eu até assisti a sua entrevista com a Mayara Rodrigues, né? A conversa foi ótima, e o meu pensamento vai na mesma linha que a da Mayara, né? Que ela fala, que ela tem até o Além de Pro, né? Nós somos mais do que aquilo que é visto em sala de aula, né? E às vezes a pessoa fica infeliz ali porque ela se limita àquilo, né? E quando eu digo isso, não é incentivando ninguém a sair da sala de aula, ao contrário, mas apenas de achar aquele brilho nos olhos, achar algo que te faz querer acordar cedo, levantar e ir para o trabalho com um sorriso no rosto, por mais que seja cansativo às vezes, mas que você fala assim, poxa, eu gosto de fazer isso, tenho brilho nos olhos. E a gente chama isso de propósito. Propósito, isso, né? exatamente. É saber por que eu estou por que eu escolhi aquela profissão, saber exatamente qual que é a sua missão, o seu propósito dentro daquela sala de aula, do que você faz todos os dias, porque se a gente não tem propósito, se a gente não tem o porquê e por quem, a gente se perde, né? E o mentor de carreira, eu vejo que ele é alguém que vai encurtar caminho, ele vai, né? Ele vai dividir experiências de vida, que é alguém que tem um pouco mais de experiência do que você, no caso seu da educação, e você vai falar, professor, eu conheço um caminho, e ele vai encurtar o caminho desse professor, nada mais que isso, é uma troca de experiência, de vivência de vida, não é isso mesmo? Exato, é isso, e é curioso que, assim, quando eu comecei esse trabalho, eu comecei por volta de 2019 e 2020. Então, não faz tanto tempo, assim, que a mentoria foi oficialmente, sabe, declarada. Mas eu lancei este trabalho porque eu me vi informalmente já ajudando aos meus colegas de trabalho. Então, e não era que eu ia atrás, as pessoas vinham até mim para falar assim, olha, Renata, eu sei que você tem experiência com tal coisa, eu estava pensando talvez em dar aula em tal área, você conhece tal escola, vale a pena? Eu queria tanto escrever um livro das minhas experiências em sala de aula, eu consigo? Qual é o caminho? Então, aí eu fui perceber que o tanto de experiência que eu já tinha em múltiplas áreas que poderia ser útil para os professores, né? Então, só para citar acho que algumas, e aí eu vou ter que fazer uma retrospectiva bem breve, porque a minha experiência é longa, é breve. No começo da minha carreira, então, eu sou graduada em letras, a minha primeira graduação foi letras, pedagogia veio depois, né? A primeira foi letras, e logo no começo eu queria experimentar várias áreas, né? É por isso que eu me defini como multipotencial, que você leu aí na minha bio até, porque eu não consigo fazer uma coisa só. Tem um bichinho aqui que fica coçando, assim, faz isso, não, mas faz aquilo também. Eu gosto disso. Tem gente que não consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas para mim é algo que eu me sinto viva estando na sala de aula. Eu estou hoje na sala de aula, né? Sou professora, estou professora, mas também faço outras coisas. E aí eu quis experimentar, então eu já dei aula na rede pública, na rede particular, em escola regular com currículo brasileiro, escola de currículo bilíngue, escola de currículo internacional, em cursinho pré-vestibular, em faculdade, já dei aula fora do país, já trabalhei em editora editando material didático, já escrevi material didático. Então você fala assim, nossa, mas você não parava em lugar nenhum? Sim, mas é que eu queria experimentar tudo. Até eu falar, é aqui que eu quero ficar, só que eu vou usar esta experiência para ajudar outros professores que também queiram fazer isso. Então, quando alguém me procura falando de transição de carreira, por exemplo,
Eu já tive um caso de uma mentorada que me procurou, estava com burnout, a ponto de, sabe, desistir da carreira de educadora, até que ela descobriu que ela adorava falar sobre ensino e sobre educação com os colegas dela. Sabe aquela conversa de sala dos professores? Ela adorava aquilo. Aquele clima para ela era ótimo. E eu apresentei para ela uma das áreas que é consultor pedagógico para os sistemas de ensino e também para as editoras. Várias editoras contratam professores, sabe, experientes para ajudar com o material que eles estão lançando. E é conversar com professores, é dar treinamento, suporte. Ela se encontrou nisso. Ela falou, é isso que eu quero falar com outros professores. É isso que eu quero. Então, uma pessoa que ela já tinha mais de 15 anos ou quase 20 anos em sala de aula, ela falou, eu não preciso sair da sala de aula, eu ainda posso colaborar, contribuir nos bastidores, mas eu ainda tenho o meu propósito, porque professor tem muito aquilo de se doar, né, de falar que eu faço isso por um propósito, de uma paixão, e ele acha que estar fora da sala de aula, estando fora, ele deixará de fazer isso. E não. Porque quem faz um livro didático está colaborando também para a educação. Quem treina os professores ou dá uma formação também está colaborando para a educação. Então, existem múltiplas opções no mercado Existe um mundo, educacional, né? E muita gente não conhece isso. E às vezes você fica infeliz em um pedacinho, achando que tem que trocar, eu vou deixar de ser professor para ser contador, ou, sei lá, trabalhar como recepcionista, ou qualquer outra coisa, não, sabe, desmerecendo nenhuma outra área, mas acho que tem que trocar de área. Sendo que na própria educação tem várias possibilidades. Que incrível! E eu vejo isso com o mundo, uma possibilidade de um mundo além dos muros da escola. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui um professor maravilhoso, que ele tem projetos sociais, e que tudo começou dentro da escola. Né? Ele foi ali motivado, a motivação dele, o coração dele ardeu ali dentro da escola sendo professor. Aí ele saiu e ele falou assim, existe um mundo aqui fora, além dos muros da escola. E ele não deixou de contribuir na vida desses alunos. Ele não deixou de contribuir para esse ambiente de sala de aula, porque o trabalho que ele faz hoje é tão lindo, tão importante, com o esporte, com incentivo à arte dessas crianças, que eu tenho certeza que está tendo reflexo dentro da sala de aula. Então, a gente enxergar um mundo além da sala de aula, né? Porque não se resume ali. A educação, ela é tão extensa, é tão vasta. É vasta, muito. Né? Que não se resume estar dentro de uma sala de aula, dando aula, mas eu sei que ali está, vamos dizer assim, os soldados de trincheira, aqueles que estão lá na linha de frente, né, mas que precisa de apoio. De exatamente. suporte. Então, o fato de você estar ali no apoio não diz que você é menor ou que não está colaborando. Acho que ao contrário, um professor sozinho, ele não dá conta, ele precisa de uma equipe, ele precisa da coordenação, de alguém que cuide do currículo, que pense no currículo, que pense no material didático, que forneça para ele cursos, formações. Então, tem toda uma logística por detrás disso, né? E quem são as pessoas que fazem isso? Professores experientes, que são contratados para estas posições, e muita gente desconhece isso. Então, o mercado é muito escasso até assim. Eu sempre recebo perguntas pelo, sabe, LinkedIn ou no meu perfil no Instagram, falando assim, Renata, eu estou precisando muito de um professor experiente em matemática para colaborar em um livro didático que a gente está fazendo. Que você conhece alguém? E eles buscam, assim, esse professor, e é escasso, porque quase ninguém sabe que existe. Então, quando você abre um livro didático, às vezes são os mesmos nomes das pessoas que escrevem todos os livros de todas as editoras, porque eles não têm mais mão de obra, quase. E a mão de obra é o professor que está na sala de aula. Olha que informação incrível você está trazendo para esses professores. E deixa eu te perguntar, nessa sua
a partir do momento que você começou a ser mentora de professores, qual foi a maior dor, o maior desafio ali que você identificou? Se você pudesse ali linkar Por parte dos professores? Do parte dos professores. Primeiro, de aceitar que ele precisava de alguém Te ajuda. para ajudá-lo. Acho que esse é o principal, né? Então, a maioria que chega até mim, geralmente é por indicação, por quem já passou, teve uma transformação na carreira e indica o colega. Porque quem não me conhece ou não conhece esse tipo de trabalho, ele fala assim, mas como assim uma pessoa estranha vai me ajudar? Ela não me conhece ainda? Ou ajudar em quê? Eu sou professora, ela vai fazer o quê? Ela vai me dar aumento de salário? Ela vai, sabe, cuidar dos meus alunos de inclusão que eu tenho em sala de aula e que eu não tenho respaldo nenhum para poder, sabe, lecionar no dia a dia. Eu tenho que lidar com 30 alunos mais esses 5 de inclusão sozinha. Ela não vai entrar em sala de aula comigo. Quem é ela? Então, existe um pouco essa desconfiança e a questão de que eu não preciso de ajuda. O sistema é assim mesmo, ser professor é assim, ser professor é sofrido mesmo, então ele meio que se... não é acomoda, ele meio que se... fugiu a palavra agora, como se disse, ele acredita que a profissão já é desvalorizada, sempre será, e se acomoda. E não tem solução. Não tem solução. Não tem solução. Não vê uma luz no fim do túnel. E, assim, se eu fosse já destacar a sua fala mais importante até aqui, eu diria que é a fala você disse assim, o professor não dá conta sozinho, ele precisa de ajuda. Precisa. Então, é o primeiro reconhecimento que ele tem que ter. E pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, pedir ajuda é entender que você é limitada, que você vai até a um certo ponto, mas que você não precisa, muitas vezes, colocar em jogo coisas importantes, como a sua saúde, né? Sua saúde emocional, seu bem-estar, ou mesmo o do próprio aluno, que você entende que você não vai conseguir fazer um trabalho efetivo com uma sala que você sabe que sem apoio não vai funcionar. E aí entra o posicionamento, entra um direcionamento para esse professor, ele entender que é ele e mais milhões de professores no Brasil que não está dando conta, não é só ele. Não, a gente tende a achar que, assim, aquela dor é só nossa, né? É por isso que muita gente se identifica com alguns perfis de rede social que mostra a realidade de sala de aula, porque ela fala assim, nossa, o que ela está mostrando eu passo também, o que ele está mostrando eu vivo no dia a dia. Então a gente tem que parar para pensar que mais gente passa por isso, né? Mas o que não pode acontecer é você se acomodar ou transferir essa responsabilidade. Transferir a responsabilidade do seu crescimento profissional para a sua escola, para o mantenedor, ou que seja para o sistema, para o governo. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que lutar pelos direitos, né, por a qualidade de ensino, melhores condições em sala de aula, por um salário justo. Sim, temos. Mas, ao mesmo tempo, você só ficar ali parado, reclamando disso, não vai mudar. Não vai mudar, e principalmente você vai passando ano, você vai ficando mais velho, você está chegando mais próximo à sua aposentadoria, que talvez exista daqui a uns anos ou não, e você vai parar para pensar e falar assim, nossa, eu passei 30 anos da minha vida infeliz. Olha, que reflexão. E uma coisa que eu queria deixar claro, Vanessa, porque uma vez eu comentei isso, e a pessoa falou assim, mas você está falando de uma realidade de escola privada, particular, que daí você pode trocar de emprego fácil. Eu estou em escola pública, concursada. Não é tão simples assim, troca de emprego, né? E aí eu só queria dar um exemplo para vocês de uma pessoa, ela vai ficar feliz que eu vou citá-la aqui. Márcia Yoshiko Buto. A Márcia, ela coordenou este livro junto comigo
práticas lúdicas de inglês na escola pública. A Márcia é um exemplo. Ela está na rede pública há muitos anos. Nunca saiu da rede pública. E ela trabalha em prol dos professores de uma região de São Paulo, do estado de São Paulo. E a Márcia sempre foi inquieta, né? Então, ela sempre buscou a melhoria de ensino para os professores das escolas da qual ela trabalha como, eu não lembro o nome exatamente, mas como formadora, né? E ela está na rede pública. E ela ajuda professores da rede pública a fazerem um trabalho melhor, e também promove vários cursos e formações para aqueles professores que dizem, mas eu ganho pouco, eu não consigo pagar, eu não tenho como fazer um curso de pós, e ela promove isso para eles, né? Então, assim, isso quer dizer que tem como você se aperfeiçoar, tem como você melhorar a sua prática, falar com pessoas que sabem um pouco mais ou que têm uma experiência um pouco maior para te ajudar. Então, é muito importante que o professor ele não se isole, ele não fique sozinho, sofrendo sozinho, né? Tem uma comunidade de pessoas que podem, sabe, ajudá-lo. E essas pessoas são outros professores? Outros professores. Que conhecem a realidade do que é educação, e ela já encontrou caminhos, algumas não, você vai ser instrumento para indicar caminhos, e é uma troca, é uma rede, é uma apoiando a outra, uma ajudando a outra. É esse trabalho que eu tenho feito nas redes sociais e chamado esses professores para essa rede de apoio. Porque qual foi a minha dor? Porque tudo, de uma dor nasce um propósito, né? Qual foi a minha dor? Quando eu cheguei na sala de aula, eu era de outra profissão, e aí eu vim para dentro da educação como um propósito, como um chamado, uma realização pessoal. Eu larguei uma profissão bem consolidada e fui para a educação. E quando eu cheguei lá, eu encontrei um cenário de rivalidade, de disputa, de briga de ego. E aquilo foi uma dor muito grande para mim, porque eu estava cheia de vontade, cheia de paixão para fazer diferença na vida dos meus alunos, no ambiente que eu estava. E ali, muitas vezes, eu fui perseguida, eu fui muitas vezes apontada e até denunciada pelos próprios colegas de trabalho, de profissão. E aquilo, da mesma forma que gerou uma dor para mim, aquilo ali foi combustível, porque professor, para mim, eu tenho ele como admiração. Meu sonho, eu falava, era participar de um conselho. Eu falava, o que os professores falam dos alunos sobre o conselho? Meu primeiro conselho aqui, eu falei, gente, eu estou num conselho e agora eu sou professor. E você vê assim, a admiração, a minha história vem de mudança de vida e de resgate por um professor. Que bonito isso. Que mudou minha vida. E aí, quando eu entro dentro de uma escola e vejo aqueles professores que se perderam no caminho, foi uma perda, assim, de propósito, de identidade, o que realmente, o peso e a responsabilidade que eles têm, primeiro na vida de outro ser humano, que são seus alunos, e como eles são maravilhosos, importantes, inspiradores. E aí eu falei assim, não, eu não posso deixar isso do jeito que está. Esses professores, eles são maravilhosos, eles são muito importantes para a sociedade, às vezes, na verdade, às vezes eles são a última esperança de uma criança. Sim. Porque aquela criança, pelo histórico de vida, pela família que ela vem, ela não tem um exemplo bom dentro de casa. E esse professor pode ser esse exemplo. Isso que independe muda de destino. Classe social. Se você dá aula na rede pública, privada, se a família tem menos condições ou mais condições, sempre você vai encontrar crianças que são mais carentes, que são privadas, às vezes, não de coisas materiais, mas de carinho, de escuta, acolhimento. E esse professor é a ponte para isso ali, é o único recurso que essa criança tem, às vezes. Né? Então, é um papel muito importante.
E aí eu vejo ele se perdendo nessa caminhada, nessa jornada, e nós começamos esse projeto exatamente para isso. O Pode Falar Professor existe para resgate de identidade e propósito dessa profissão linda, maravilhosa, né? Vou dizer que não desmerecendo as outras, mas a mais importante porque se um advogado é advogado, ele teve um professor. Se um vereador está lá, muitas vezes, fazendo leis da educação, ele teve um professor para alfabetizar ele. E ele pode hoje escrever aquelas leis, hoje ele está lá desempenhando o trabalho dele na sociedade. Então, não tem como não enxergar esse valor. Mas os próprios professores, eles perderam essa referência de valor. E foi muito curioso, porque a minha experiência também, a primeira vez que eu entrei em uma sala dos professores, na minha primeira experiência dando aula, foi muito parecida com a sua também. Eu tive uma experiência muito, muito negativa. Eu sou professora de inglês, né? Eu comecei dando aula em escola de idiomas, que é um ambiente um pouco menor, um pouco mais, né, acolhedor. E aí eu fui para a rede pública, né? Eu passei no concurso público do município de São Paulo, fui dar aula na rede pública. E quando a coordenadora pedagógica me apresentou aos professores, olha, essa aqui é a Renata, a nova professora de inglês, ela vai dar aula para o 5º ano, blá, 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 né? A reação foi, nossa, coitada. Tão novinha, tinha tantas opções, foi escolher justo professora? Você se formou em quê? Em letras. E eu estava fazendo mestrado já. Está fazendo mestrado? O que você está fazendo aqui? Aluno de escola pública não dá valor a nada. Eles não merecem ter um professor que está fazendo mestrado. Olha isso, eu ouvi isso, eu ouvi isso. Eles não merecem um professor que está fazendo mestrado. E aquilo me fez tão mal, assim, que eu falei assim, gente, eu queria ter sido acolhida e aprender com estes professores e, com raras exceções, com vários ali, eu aprendi a postura que eu não queria ter, que não era esta. Que não era esta, sabe, certamente. Então, isso é muito comum, o desencorajamento de novos profissionais. Então, a gente já tem uma escassez grande de profissionais na área de educação, cada vez mais tem vagas, e eles têm que pegar pessoas que não são graduadas na área, licenciadas para cobrir vagas, né, porque eles não têm pessoas suficientes para dar aula. A gente ouve falar sempre de cursos de pedagogia que estão sendo fechados nas universidades por falta de interesse de alunos. Então, assim, não tem gente querendo cursar pedagogia, ou letras, ou filosofia, ou história, para se tornar um professor. E o próprio professor não dá valor à sua profissão. Exato. Só que ele exige respeito da sociedade pela profissão dele. É muito curioso isso, né? Chega a ser triste. E você também é uma professora que está ali posicionada nas redes sociais, e eu queria falar um pouco desse posicionamento do professor, porque a Mayara veio aqui, é uma professora também que tem um projeto, está posicionada nas redes sociais, e primeiro, eu acredito também que a gente precisa fazer um movimento desse posicionamento dos professores. Por quê? Porque ali tem muitas práticas valiosas dentro de sala de aula e que fica ali, né, escondida, fica ali sem as pessoas terem conhecimento, e as pessoas precisam enxergar, precisam ver, a sociedade precisa ver o trabalho maravilhoso que muitos professores fazem em sala de aula. E eu vejo que é um caminho aí para a gente começar a fazer esse resgate. Outra coisa também que eu falei bastante com a Mayara também, se a gente foi lá para as redes sociais, né, da nossa cara tapa. A gente poderia ser professor que estava na sala de aula bem quietinha lá, ou mesmo reclamando, mas a gente foi lá. Só que quem tem relevância, quem é reconhecido por esses colegas, outros professores, é pessoas que fazem piada, desmoralizando a própria profissão, sabe? Colocando o professor numa condição
de falta de respeito mesmo. E é isso que viraliza, é isso que é compartilhado, é isso que é valorizado. E nós precisamos trazer essa consciência para esse professor, que não é, o caminho está errado, não é esse caminho. Eu penso assim, que o alívio cômico, ele é necessário para a sociedade em vários momentos, né? Todo mundo tem aquele momento de um alívio cômico, de rir de si mesmo. O fato de você rir de si mesmo é até bom, porque você tem uma autoconsciência. Agora, o que não pode é você rir de si mesmo, você se tornar uma piada e colocar aquilo como uma condição, né? Uma condição é assim com todo mundo, e vai ser sempre assim, e eu não vejo nada de mal você seguir, sabe, de repente, a pessoa que traz esse alívio cômico, mas você não segue aquele outro que te ensina, que acolhe, ou que promove uma troca de, sabe, experiência. Então, eu acho que a gente tem que ter as duas coisas, né? Eu acho que se for falar de rede social, ela é para trazer o entretenimento, então esse alívio cômico estaria aí, mas ela serve para informar e para expandir o seu networking também, né? Então, para você ter ali professores para se inspirar, para trocar, para perguntar coisas. Olha, eu vi que você postou um vídeo de você dando uma aula assim, ou material que você preparou, como você fez, que ferramenta que você usou, foi a plataforma X, Y, Z. Então, eu acho que essa troca entre os professores é muito importante também, né? Então, já fazendo jabá, me siga no Instagram, Renata Chimin, lá, tem o perfil Chimin Learning Hub. Ele é em inglês, porque eu falo para professores de inglês na sua maioria, mas não somente, né? Então, desculpa, preciso tomar água aqui. Eu falo em português, mas divido o conteúdo entre mentoria e alfabetização bilíngue. E siga a Vanessa também. Só para... exatamente o que você falou sobre as redes sociais. Ali é uma ferramenta hoje muito poderosa de expansão, né? De escala e expansão. E o problema é esse exagero na questão da parte cômica e essa visão que eu, ao meu ver, eu não sei se é assim que você pensa também. Se não for, você pode falar. Mas que vem enfraquecendo ainda mais esse reconhecimento, porque o professor antes, ele era autoridade, ele era admirado, ele era muito respeitado. E hoje nós estamos indo à contramão. A partir do momento que eu pego uma imagem e começo de certa forma, colocar ele numa situação só de cômica, só de riso, e muitas vezes de fraqueza, de vulnerável, eu vejo que é um caminho aí, não que não possa, mas eu falo do exagero, sabe? Se você parar para pensar com outras profissões, talvez eles não façam tanto isso. Exatamente. Né? Existe, de novo, o alívio cômico. Existe talvez um médico, alguém faça vídeo de piadinhas do médico, do enfermeiro, do dentista, do vendedor, né? Mas é diferente. Eu acho que é diferente. Do professor é sempre meio vexatório, assim, meio... Aquela coisa de o professor estar sempre acabado, descabelado, ficando doido. Só trabalha à base de remédio. É sempre uma coisa muito negativa, né? Muito pesada, realmente. Até a vestimenta das professoras, né? Que a maioria são mulheres. E se você quer assim, ofender uma mulher... Fala que ela tá mal vestida. E é muito curioso que quando eu cresci, assim, eu me lembro das minhas professoras do ensino fundamental, que na época era ensino primário, não era nem o ensino fundamental o nome.
ela se vestiu muito bem. Eu falava assim, nossa, as minhas professoras são chiques, elas se vestem super bem. E eu estudei em escola pública, então essa visão que tem do professor se vestir tudo largado, sujo, descabelado, eu não tive essa visão, entendeu? Assim, eu não tive, nem como professora, sendo professora, e nem vendo os meus professores, não? Então, assim, é um, sabe, estereótipo, né, que foi criado. E eu vou fazer uma pergunta aqui para você. É possível crescer na carreira e se sentir realizado, mesmo em um sistema que muitas vezes desvaloriza o educador? É possível? Sim, claro. Eu acho que a gente meio que já respondeu um pouco isso ao longo da nossa conversa, né? Quando eu comentei que a gente não deve terceirizar a responsabilidade, né? Existe a nossa parcela de responsabilidade nisso tudo. Então, é não ficar acomodado, é você buscar mais conhecimentos e ferramentas para te ajudar. Com ferramentas, eu digo cursos, pessoas, leituras. Vai acabar com, sabe, com a sua situação de dificuldade em sala de aula? Talvez não, mas talvez te ajude a minimizar. Então, eu vou dar um exemplo. Se você tem alguma criança que, algum aluno que te enfrente, que seja mais agressivo, talvez ler um pouco mais sobre educação respeitosa, algo assim, te dê um repertório de como falar com este aluno para que não dê um gatilho para que ele fique mais violento. Eu já tive casos de alunos que eram assim, e no começo bate um desespero. Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Esse aluno pode agredir outros na sala de aula. Eu não aprendi isso na faculdade. Ninguém me ensinou. Não tinha uma disciplina. Como lidar com alunos agressivos em sala de aula? Não tinha. Eu fui buscar conhecimento. Eu fui buscar ajuda. Então, eu fui buscar leituras, eu fui buscar pessoas que tinham já lidado com esse tipo de situação, para entender que até a minha postura em sala de aula, a linguagem que eu uso com este aluno, influi. A maneira como eu falo com ele influi. Então, eu tive que reaprender, isso com mais de 20 anos de sala de aula, viu? Reaprender a dar aula, de um certo modo, para aquela turma em específico, porque tinha um aluno que era um pouco mais agressivo. Né? E aí, se você pensar, tem muito professor que aí ele desiste, ele acha que é o final, é o fim do mundo, essa profissão é péssima, eu não vou fazer nada, a direção não me ajuda, a coordenação não faz nada. Mas, na verdade, é um conjunto. É você que tem que partir de você, de pedir ajuda e buscar esta ajuda. Olha o que essa professora está falando para a gente. Depois de 20 anos de carreira, de experiência em sala de aula, ela teve que sentar e aprender novos caminhos para os novos desafios, né? E se empoderar ali daquele conhecimento para ela conseguir conduzir, né, aquele aluno. E muitos professores têm aquela resistência. Já tenho 20 anos de sala de aula, o que eu tinha que aprender eu já aprendi, o que eu tinha que saber eu já sei. E isso é uma cilada, é um erro, professor, porque nós estamos assim, nessa caminhada da vida, acho que até o último dia da nossa vida a gente tem algo para aprender. Sou eu. Eu tenho uma frase, uma palavra em inglês, um termo em inglês, que eu não sei se tem uma tradução específica em português, que não tem o mesmo sentido, que chama lifelong learner, que é o aprendiz pela vida inteira. Então, eu sou um aprendiz pela vida inteira, né? Então, eu estou sempre buscando alguma coisa, porque por mais que eu ache que eu saiba tudo, a gente nunca sabe tudo. E quanto mais você sabe, mais tem coisa nova para, aprender. Então, eu não vou dizer que assim, eu sou perfeita, a minha aula é ótima, excelente, eu não tenho nenhum defeito. Não, tem. Mas quando eu enxergo que tem, eu vou buscar ajuda e melhoria. Né? Então, eu já sofri muito com disciplina, com indisciplina de alunos. Mas aí o que eu fiz? Vou buscar ajuda. Uma próxima turma, eu quero ser uma professora que sabe lidar melhor com esse tipo de situação. E aí, a cada vez, você vai melhorando e melhorando. Mas isso só acontece se você
tiver a humildade de identificar isso em si mesmo. Então, é por isso que o autoconhecimento é muito importante. Isso. E a minha pergunta aqui é sobre inteligência emocional. Como ela pode ajudar o professor a lidar com frustrações, resgate de si, né, autoestima e uma construção de plano de carreira com propósito. Mas eu quero ir além disso. Eu quero entender qual foi esse caminho que você conseguiu achar ou descobrir aí, estudando, pesquisando, para essa indisciplina, que é uma das dores que os professores hoje mais, né, enfrentam dentro de sala de aula. Eu tenho a minha e eu vou falar para você. Eu não tenho dúvida que a educação emocional é o caminho para os professores, primeiro eles, emocionalmente, bem estruturados, eles bem resolvidos, esse autoconhecimento, né, de si, de propósito, de profissão e de vida, inclusive. Concordo. E aí, depois, lá dentro da sala de aula, ele vai conseguir alcançar essa criança também através da educação emocional. Aí já com ferramentas próprias, com a linguagem própria dessas crianças. E é por isso que nasceu o projeto também. O coração também vai para a escola. Ninguém sai de casa. Adorei o projeto. E deixa o coração em casa. Sim. Ó, hoje eu sou a professora que vou ensinar matemática e as minhas emoções e meu coração vai ficar em casa. Eu falo isso na mentoria, quando eu peço para os mentorados, assim, fazer uma análise profissional e pessoal da vida deles, né? E aí eles falam assim, mas pessoal, para que você quer saber como está a minha vida pessoal? Eu falei assim, porque você é um só. Sim. O dia que você estiver de mau humor, isso reflete na sua aula, isso reflete no seu dia a dia. Se você estiver desmotivado no seu lar ou está com algum problema pessoal, isso tem reflexo na vida profissional, que você é um só, não tem como separar. Exatamente. Sabe? A gente tenta, assim como a profissão de ator, né? Quando você entra no palco, né? Naquele papel, no palco, você sorri e deixa os problemas do lado de fora. O professor tenta fazer muito isso. Só que, querendo ou não, quando tem aquele aluno específico que te coloca a prova ali, né, que te provoca, se você não está em um bom dia, você acaba descontando às vezes, né? E isso é o que não pode acontecer. O que a sua pergunta foi sobre inteligência emocional, isso, né? Eu acho que na sociedade como um todo é muito importante, mas eu diria assim, para dar exemplos práticos para o professor, em primeiro lugar, ele não achar que é com ele, não levar para o pessoal, tudo para o pessoal. Então, o aluno disse alguma coisa, é para ele pessoa física, entendeu? O aluno disse aquilo para o adulto que está ali, mas não sabe necessariamente é para o professor, é para o adulto que está ali. Um pai chega e questiona alguma coisa que você fez na sua aula. Ele não é professor, ele não é educador. Então, às vezes, ele está partindo até de uma boa vontade de questionar, mas vários professores já se armam e falam assim, não, quem é ele para, criticar a minha aula? Né? Então, em vez de fazer isso, é se colocar no lugar do outro e falar assim, como pai, talvez eu teria feito o mesmo questionamento. Então, deixa eu explicar para este pai o porquê de tais ações em sala de aula. Qual é o propósito pedagógico disso? Então, é você se distanciar daquela situação, não responder na hora. Acho que isso é muito importante, porque quando a gente está ali, né, naquele momento ali de raiva ou alguma coisa que você acha que é pessoal, gente, um conselho, nunca responda e-mail na hora, nunca mande recadinho para o pai na hora, ou para a coordenação, a direção. Respira. Espera um pouquinho, se possível no dia seguinte, aí depois de pensar, responda, porque daí você separa a sua emoção daquilo. Então, acho que é muito importante esta parte. E aí, para ligar isso com o que você falou, das dores do professor em sala de aula, né? Que reflete no aluno, né? Uma coisa que eu faço bastante nos primeiros dias de aula, não só os primeiros dias, as primeiras semanas de aula, o conteúdo fica um pouco para trás e eu foco em relação interpessoal. Que incrível. Por quê?
o conteúdo, depois você consegue dar conta dele. Você corre um pouquinho e dá conta porque a turma estará pronta para isso. Agora, não adianta você querer correr para dar o conteúdo se você não tem conexão com o aluno, você não conhece o aluno bem, a história dele. Ele não te vê como uma pessoa de... ele pode confiar. Confiança, isso, exato, uma pessoa de confiança. Então, esses primeiros dias são essenciais. Sim. Tanto com os alunos, quanto com as famílias dos alunos, com os pais. Se neste primeiro momento você tem diálogo aberto, você entende e principalmente acolhe. Sim. Né? Porque imagina, eu não sou mãe, mas eu imagino que você vai deixar o seu filho responsável, assim, pela responsabilidade de um outro adulto estranho. Sim. É claro que essa pessoa vai ter desconfiança, vai ter questionamentos, então você tem que se colocar no lugar deste pai, desta mãe também, né? Então, acolher, entender e explicar, né? E criar essa relação desde o começo. E principalmente com as crianças pequenas, tem que ter muita repetição de procedimentos. Então, se você quer que o aluno faça, por exemplo, ele forme fila, tem escolas que falam que fila é algo antigo, mas tem escolas que querem que façam fila para a transição de uma sala até a outra. Então, se você quer que eles façam isso, tem que treinar. Não é só falar, é dar o exemplo, é fazendo e repetindo. Então, acho que tem que fazer os combinados da sala, aquela coisa que todo professor faz no primeiro dia de aula, repetição, acolhimento e conexão. Acho que isso é essencial. Que incrível. Eu também acredito, eu tenho certeza que o caminho é esse. Esse foi o caminho de muito, eu falo de resgate, assim, de aluno. Sabe aquele, esse aí é perdido, não tem jeito, professora. Isso não existe. Não existe. E aí, esse aluno caía na minha mão no ano seguinte, e eu trabalhava o resgate desse aluno. Ele precisava só se sentir acolhido, seguro. Eu vejo que nós, como adultos, somos assim. Se você vai repreender, se alguém vai te repreender, é alguma pessoa que você não confia, não conhece, você vai se afastar. Não, quem é você? Eu não quero ouvir o que você está falando. Mesmo que você veja aquela repreensão de uma forma até querendo ajudar a consertar um erro ali que você fez, mas você não vai aceitar, porque você não confia. A correção só vai vir, vai ser aceita por alguém, por uma criança da quem ele confia, que ele sabe que é pro bem dele. Na hora ele pode até espernear, da hora a criança pela frustração, não sabe lidar com não, mas eles são inteligentes. Ele vai perceber que você fez aquilo por amor, que você fez aquilo querendo o bem dele, e ele vai começar a ter essa conexão emocional, que eu vejo que é o caminho para isso. A autorregulação da criança, ela vem primeiro com a ajuda do adulto. A criança não se autorregula sozinha, ela não está pronta para isso, né? O cérebro dela não está pronto para entender o que é perigoso, o que não é, o que pode, o que não pode, o que tem risco, o que não tem. Isso é físico até, sabe, é comprovado. Então, a criança precisa do adulto, para o adulto ensiná-la, né? E aí o professor precisa agir como adulto da relação e não entrar nesse embate com criança, de bater boca, de ele grita, eu grito também, então vamos ver quem grita mais alto. Não, né? Eu acho que aí é onde o professor perde, né, nesta relação. Então, e aí o conhecimento de disciplina positiva, educação respeitosa, é aí que entra esta parte que, se o professor tem um pouco mais de conhecimento disso, ele lida melhor com essa situação. Não vou dizer que vai ser 100% assim, que não vai ter estresse, ou momento que o professor fica um pouco nervoso. Vai, mas é menor. E eu vejo um caminho também, isso é tanto nas minhas relações dentro da escola, como fora, e até com os meus pais, eu vou falar para você. Eu resolvi muitas questões quando eu conheci a história dos meus pais, quando eu conheci a história dos meus alunos, quando eu conheço a história, existe uma história por trás daquilo, existe um mundo por trás daquilo, existe uma dor,
aquela reação, vamos dizer, negativa, né, aquela indisciplina, nada mais é do que um pedido de socorro. É uma história que tem lá atrás, muitas vezes de dor, de negligência, de omissão dos pais. E quando a gente começa a ouvir a história, a gente fala assim, não, você foi até forte demais. Você é vencedor por estar aqui dentro da escola. Então, isso é respeito ao outro. Procure saber, professor, as histórias dos seus alunos, as histórias dos seus pais. Muitas vezes a gente carrega, eu falo isso porque eu tive uma infância muito difícil, muito dura. E eu precisei em algum momento entender e até perdoar os meus pais. Olha só, mas eu precisei perdoar os meus pais. Só que eu consegui perdoar a partir do momento que eu ouvi a história deles e eu entendi que para que eu chegasse aonde eu cheguei, minha mãe teve que vencer lutas muito maiores do que as minhas. E ela fez o melhor que ela podia com as ferramentas que ela tinha naquele momento. Exatamente. Ela deu o melhor que ela tinha, porque toda mãe dá o melhor que ele tem para os filhos. E ali foi uma forma de realmente ver os meus pais de outra forma, seguir o meu caminho, minha vida e deixar eles seguirem a deles também. E isso eu pratico na sala de aula. Quando eu estou com um aluno muito desafiador, eu sento e eu vou conversar com essa família, eu vou conhecer essa família, eu vou conhecer esses pais, eu vou conhecer essa história e aí eu consigo de alguma forma de uma forma empática, que é se colocar no lugar do outro, que é empatia, me ver naquela criança e aí eu consigo ter uma conduta, uma postura diferente. É esse caminho que eu encontrei, sabe? Para resgatar a minha humanidade, que às vezes a gente parece que perde essa humanidade nessa sala de aula. O desafio é tão grande que você só enxerga o desafio, a indisciplina, só enxerga aquele aluno te desafiando, te desrespeitando, você não enxerga além daquilo. E coloca um rótulo, né? Você sabe, rotula o aluno, e ele nada mais é do que o que grita, o que faz birra, sabe? Então tem um rótulo nele, e isso é muito ruim, porque a partir do momento que você coloca esse rótulo, você não consegue se desvencilhar dele e ver o que tem por detrás. É isso. Menina, já está chegando ao final, professora. Que papo bom eu acho que eu vou ter que trazer a professora Renata. Queremos parte 2 já. Eu já quero. Não deu 1 hora só de podcast. Ela é maravilhosa e eu quero ela aqui de novo. Olha, se vocês também querem, coloca aí nos comentários, que eu sei que ela tem muito mais. Se todo mundo quiser, eu volto. É isso. Coloca aí então, me ajuda. E a gente já está chegando no final, mas antes disso, eu queria fazer mais uma perguntinha para você. Sim. Como o autoconhecimento pode ser a chave para o professor voltar a se reconectar com sua missão e reencontrar sentido no que ele faz? É isso que o professor tem que ter urgentemente, reencontrar sentido no que faz. Eu acho que primeiramente é estar aberto à reflexão, né? É algo que assim, a gente no dia a dia as coisas são tão corridas que a gente vai fazendo as coisas no automático. Isso, automático, piloto automático. A gente vai fazendo, sem respirar, sem parar e sem refletir no que a gente fez. Eu me lembro até no meu mestrado, eu estudei um pouco de um autor que era o Dewey. Ele falava, acho que o primeiro sobrenome dele acho que é John, acho que é John Dewey. Ele falava sobre a autorreflexão do professor, né? E essa reflexão, ela tem que acontecer antes da prática, durante a prática e após a prática. O que seria isso? Você parar de ir no piloto automático e você, quando vai fazer o planejamento de aula, você já pensar nos seus alunos, não na turma como um todo, não no primeiro ano C, no quinto ano A, no sétimo ano B, não. Você pensar assim, minha turma tem o Joãozinho, a Mariazinha, o Zezinho, né? Com esta aula, eu vou conseguir, sabe, atingir todos. O Joãozinho precisa de algo visual. A Mariazinha tem muitas perguntas, ela é muito curiosa. Como que eu vou receber essas perguntas dela? Vai ter espaço? Então, é você refletir na preparação, é o antes. O durante. O professor tem que estar muito antenado ali, de na hora saber agir e até mudar de plano A para plano B, se necessário, sabe, durante
a aula. Não é porque eu planejei assim que eu tenho que seguir assim, se não está dando certo. Né? Então, eu estou seguindo um caminho, ele não está dando certo, eu vou ter que replanejar, que é o pensar na hora. E o depois poxa, a aula foi boa, mas acho que na próxima vez eu acho que eu faria diferente. Eu acho que eu vou tentar trocar uma atividade, eu vou começar de um jeito diferente. Eu vi que tem um grupo de alunos que se distraiu e que não focou. O que eu posso fazer em uma próxima vez para que eles fiquem mais focados? Então, na sua prática, é isso. A partir do momento que você tem esse hábito de refletir sobre a sua prática profissional, você também é capaz de fazer isso para a sua profissão. Então, assim, eu estou aqui, nesta escola, eu sou professor, o que eu quero para a minha carreira? O que eu planejei? Por que eu me tornei professor, em primeiro lugar? O que me fez tornar professor? Sim. E será que aquilo que eu queria lá atrás eu estou conseguindo hoje? E o que eu quero além hoje? O que eu posso fazer para chegar lá? O que colegas professores que eu conheço estão fazendo que eu admiro? Tá? Não estou falando de inveja é diferente, é a admiração, de assim, olha, nossa, tal professor faz isso tão bem, eu queria tanto fazer isso, mas eu não sei. Não, se você quer, né, qual é o caminho das pedras, né? O que eu preciso fazer para chegar lá? E ir atrás disso. E isso você só faz com reflexão. E à medida que você aprende isso, aí que vem o princípio do planejamento de carreira. Que é você pensar o seu próximo passo sempre e não deixar ir se levando dia a dia. Levanta, acorda, vai lá dar aula, volta para casa, dorme, acorda, vai lá dar aula e, tô cansada, tô exausta e não para pensar no que você quer. Então, uma das coisas que eu faço, que a gente faz na mentoria com os mentorados é o planejamento de carreira a curto, médio e longo prazo. Como eu me vejo e onde eu quero chegar. E aí você vai trabalhando, sabe o trabalho de formiguinha? Você vai trabalhando para chegar onde você quer. Porque muita gente coloca as pessoas num pedestal e fala assim, nossa, eu queria ser como a Vanessa. Nossa, eu tenho um sonho em ter um podcast. É o meu sonho. Nossa, já pensou? Ela é professora e tem um podcast, fala com os professores. Mas ninguém vê a Vanessa do primeiro dia, como ela começou. Sim, morrendo de medo, nem com medo, vim com medo mesmo. Ninguém pensa nisso. Todo mundo só vê hoje, a Vanessa de hoje. Ninguém pensa que ela começou lá atrás, como foi difícil para ela também, e ela foi estudando e vencendo os medos. Enfim, ninguém vê isso. Né? Então é isso que você tem que fazer. Você não pode se comparar a outra pessoa que está aqui. Você tem que se comparar a alguém que está no mesmo nível que você e ver o que essa pessoa que está aqui tem e o que você faz para chegar lá. Qual o caminho que ela percorreu para você também percorrer. Sim. Né? Então acho que isso é o princípio, indo ali para o nosso plano de carreira com propósito. Uhum. Eu acho que a partir do momento que você faz isso, você vai achar o seu propósito. E você vai ter uma clareza do caminho que você precisa trilhar. Isso, maravilhoso. Isso aqui é um chamado para resgate de propósito, de identidade, de você realmente lembrar, professor, por que você entrou nessa sala de aula pela primeira vez. É esse trabalho que a Renata tem feito, é esse trabalho que eu tenho feito também ali nas redes sociais, na minha rede de apoio ao professor, que está sendo construída aí junto com professores maravilhosos, com carreiras brilhantes, professores que estão perdidos, mas vão ser resgatados por nós ali, Sim. Por você, professora, que deve ter uma amiga ali, ó, de sala de aula, do lado da sua sala, perdida, não sabendo por que escolher essa profissão, muitas vezes desmotivada. Talvez você seja aí instrumento para esse resgate de propósito e dar um novo sentido à profissão dessa professora que está aí do teu lado. Então, o poder está aí nas suas mãos para fazer a diferença na vida de alguém, desse professor. Né? E eu queria que a Rê deixasse ali uma consideração final. Não, antes disso, Rê, eu preciso te entregar um presente. Livro! Uma professora que é escritora deve amar livros. Sim. E esse livro aqui foi escrito pela minha filha,
Júlia, ela é escritora, tem uma filha escritora, hoje ela está na Europa fazendo intercâmbio. Está estudando lá, já está fluente em inglês, ela volta no final do ano, que ela foi lá para aprender o inglês. E ela aqui é fruto de professor e pais intencionais que motivaram, ensinaram ela primeiro a ler e depois a resgatar o propósito dela, saber quem ela era e quem ela gostaria de se tornar também. Porque ela, com 14 anos, ela já sabia que queria ser escritora, escreveu um livro e lançou um livro. Que fantástico isso. É fantástico porque a gente, sim, tem muitos adultos que não sabem ainda qual é o caminho e nem o potencial, assim, que é capaz de escrever um livro. E às vezes aquela pessoa mas ela não achou ainda este propósito, então assim, é fantástico. Parabéns, parabéns. Júlia, parabéns, Júlia. E deixa um recado aí final para os nossos professores. Bom, meu recado final é de que não é porque você está onde está que você tem que continuar nesta mesma situação. Né? Então, eu acho que a gente tem que perceber que nós podemos ser mais, né? Então, eu me coloquei no começo com multipotencial por conta disso. Então, se tem alguma coisa que não está te fazendo feliz, vá atrás disso. O porquê não está te fazendo feliz na profissão. E com isso, eu não estou, de novo, incentivando ninguém a deixar a área de educação, ao contrário. Mas que papel dentro da educação você pode exercer, né, para colaborar, contribuir e que te faça feliz também, né? Que eu acho que a gente tem que ter esse propósito na vida. Hoje eu sou uma pessoa muito realizada, eu estou muito feliz com a escola onde eu trabalho, onde eu leciono, com o trabalho que eu faço também com os professores na rede social, mas não foi sempre assim. Né? Então eu acho que, de novo, não se compare a mim, a Vanessa ou outra pessoa. Pense como era a Renata lá de trás e o que ela teve que caminhar para chegar até aqui. Então, qual é o seu caminho? O que você quer trilhar? Qual é o seu plano de vida daqui 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Eu acho que quando você para pensar nisso, você para de viver no piloto automático e passa a ter uma consciência maior de si mesmo. Então, acho que esse é o meu recado. Que legal! Eu quero a Renata aqui, mas algumas vezes, porque eu fiquei assim encantado com tudo. Você ficou também, Cro, com tudo que ela falou. E ela veio aqui não de uma forma assim romantizando a educação, mas ela mostrar que é possível ser professora e ser feliz, ser professora e ser realizada, a ponto dela virar se tornar mentora de outros professores, porque ela encontrou um caminho de propósito, de realização, de satisfação pessoal e profissional. Então é possível, se é possível para ela, é possível para mim, é possível para você. A gente só tem que consertar a rota, né? Ajustar a rota, e para isso tem a Renata fazendo o trabalho dela, eu estou lá nas minhas redes sociais e tem professores ali se movimentando. Então vem para esse movimento com a gente, que eu tenho certeza que você vai colher bons frutos de tudo isso, professor. E foi mais um Pode Falar, Professor. Aqui, professora, você pode falar. Coloca nos comentários o que você achou de assuntos que você gostaria até de perguntar para a professora Renata, que ficou sem resposta. Pode perguntar aí que a gente vai responder nos comentários. Obrigada e um beijo para vocês, professora.